Bom, hoje eu quero falar uma coisa com o Padre Celso, que está aqui no estúdio. A gente já conversou bastante antes da entrevista. Eu gosto muito de conversar com meus entrevistados, perguntar o que ele quer falar, mas na verdade hoje eu que dei a pauta para o padre. A gente vai falar sobre perdas. A gente perde, né? Todo mundo, toda semana, todo dia tem alguém perdendo um ente querido por doença ou porque é a natureza da vida. E a gente não se conforma, né, padre? Exato. Agora, viu, Cida, dentro da visão cristã, duas palavras polêmicas, mas que vai nortear a nossa vida, dão sentido para a nossa vida. Primeiro, as pessoas não gostam de ouvir o que eu vou dizer agora. Para quem é cristão, para quem é de Deus, para quem segue o Evangelho, ele não tem inimigos. O cristão não tem inimigos. Não existe inimigos. E também não existem perdas. No caso, vamos entrar dentro da nossa temática. Não existe perda, existe entrega. Entrega. Por quê? Na vida ninguém é dono de nada de ninguém. A gente administra, e nem administra bem ainda tudo. Somos administradores. Porque eu costumo dizer na igreja que você não trouxe a fralda e não leva o paletó, né, ou o vestido. Verdade. Você não traz e não leva, a não ser o amor vivido. E por que a gente tem tanto apego, né? É porque isso é natureza humana também, porque senão não teria condições de amar. Porque para amar você tem que se aproximar, conhecer, e aí então é um risco necessário, né? Você acaba se apegando também, né? Mas tem uma doutrina bonita no cristianismo, e está na Bíblia, que diz assim que antes de termos nascido, Deus já nos conhecia. Está no livro do profeta Jeremias. Antes de você ter sido concebido no ventre da mãe, eu já conheci você, quer dizer, porque para Deus não existe o tempo. Nós dividimos passado, presente e futuro. Deus não, é linear. Uma linha Deus só. É eterno, uma linha só. Então ele já nos conhecia antes da gente vir à Terra. Então, como ele já nos conhecia, ele impregnou o nosso ser, ele pôs uma marca em nós, o desejo de volta de Deus. Viemos para Deus, voltamos. Então, por isso que não existe uma perda. Não é fácil entregar, porque tudo que você vai entregar, você tem que dispor. Por exemplo, até para entregar um presente. Você compra um presente, eu queria ficar com esse presente para mim, né? Mas eu tenho que renunciar e dar, porque eu comprei para alguém, para doar. Assim também com as pessoas, né? O Santo Agostinho escreveu uma coisa bonita, dizendo assim, que a gente só vai sossegar o nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, a nossa pessoa, somente sossegaremos quando mergulharmos no absoluto de Deus, né? Até lá, até essa realidade acontecer, nós estamos lutando com os apegos, estamos buscando, mas na verdade Deus, que não é bobo, ele é esperto, ele nos criou, ele é amor, ele colocou em nós esse desejo de buscá-lo, o desejo de volta. Então, na verdade, a situação da morte, na verdade, é uma entrega, a morte dos nossos, porque a gente pode falar da morte dos outros e a nossa, né? Em relação a dos outros, é uma entrega, não uma perda. A gente tem que entregar para reencontrar, assim como temos que morrer para ressuscitar. E tem um sentimento que eu percebo também, que as pessoas, elas acham que são eternas, que elas se comportam como se fossem eternas. Sim. Elas acumulam, elas criam histórias, atritos, como se tudo isso... eu não sei entender isso. Eu gostaria que você explicasse. Por que tem gente que é tão apegada à vida que acha que nunca vai morrer? Quem é apegado tem uma tragédia a suportar, que é a dificuldade para morrer. Não quer dizer que a pessoa não tenha medo da morte. Todo ser humano tem medo da morte. Às vezes não é o medo da morte em si, porque ele tem a esperança cristã, porque nós somos espiritualistas. Ou seja, o cristão é espiritualista. Ou seja, ele acredita na vida após a morte. Você acredita na vida após a morte? Claro, como padre, como cristão, né? Antes de ser padre, como cristão. E como seria essa vida após a morte? Bom, então deixa eu só completar o raciocínio. Então, o assunto é tão... Na verdade, então, nós cremos na vida após a morte. Então, o assunto não é, a polêmica não é tanto na questão do morrer em si, mas as pessoas sofrem. Como eu vou morrer? Como será a minha morte? Será por uma enfermidade? Será uma morte de repente? Ou então, eu estarei preparado? Porque a questão do medo do como morrer, até Cristo teve. Um momento angustiante, como a Bíblia nos narra na véspera da sua paixão.
Então não é tanto o medo da morte em si, mas do como morrer. Agora, o que vem depois, que é a nossa esperança cristã, né? Nós só sabemos que existe. O que? O como a gente não sabe. Inclusive um santo deixou uma frase interessante. Se Jesus tivesse explicado para nós o que é, o como é o depois da morte, morreríamos de amor. Morreríamos de amor. Então, Jesus, ele não falou como é. E quem falou isso? Jesus, Morreríamos de amor. É São João Vianney, um santo da igreja. Tá. Mas Jesus, ele comparou, porque não vai caber na nossa mente a realidade da eternidade. Não cabe. Nós estamos no plano terreno. Então ele usou imagens para falar, pelo menos aproximar de como será a eternidade. Então ele falou, o céu, como é o céu? O céu é um banquete, o céu é uma festa, o céu é um casamento, uma festa de casamento, é um momento de alegria, é o encontro com o noivo. Um dia eu fiz uma pergunta, Cida, na escola, como vocês imaginam o céu? Porque primeiro eu falei sobre a morte, né? Eu falei assim, para a criançadinha, eu tinha que falar um tema difícil sobre a morte. Mas eu falei para eles assim, quem quer ir para o céu? Todo mundo quis, todo mundo queria ir para o céu. Depois eu falei, é uma pegadinha, quem quer ir hoje? Ninguém, ninguém. Aí depois eu falei assim, como vocês imaginam o céu? Aí eu falei que Jesus falou de festa, de encontro, né? A alegria do céu. Aí as crianças foram falando a opinião delas. Então uma criança deu uma opinião maravilhosa. Ela falou assim, porque a criança ela tem o universo dela, a gente tem que respeitar o universo de pensamento dela. Ela falou, o raciocínio, ela falou assim, olha, para mim, padre, o céu é assim como um rio, uma cachoeira de chocolate, onde eu não preciso comprar no supermercado, é só eu pôr a mão e lamber. Aí o céu para ele. Tem a ver com desapego, né? Tá vendo que coisa maravilhosa? Para ele, que a maior alegria dele é chocolate, ela se lambuzar. Realmente a coisa mais bonita é uma criança com a lambuzada, né? É sinal de saúde, de contentamento. A imagem do céu, para ele, era essa, né? Da imagem bonita do céu. Então nós temos a certeza da morte. Por isso que é preciso desapegar. Não quer dizer que você não... desapegar não significa que você tem que ser mulambento, porque Deus odeia o pobre. Não, Deus ama o pobre e odeia a pobreza. Deus, ele ama o miserável que está jogado por aí, ele faz opção por ele, mas ele odeia a miséria, porque a pobreza e miséria não são frutos do coração de Deus, é pecado do homem, né? Agora, eu posso ter as coisas no limite, eu posso ter bem-estar. Deus quer o bem-estar para nós. Pelo menos o mínimo de bem-estar. Claro, Deus quer a pessoa feliz, sua casa, seu bem-estar. Mas agora o apego não adianta, porque quem fica apegado é difícil para morrer, porque não quer largar o osso, como diz o ditado, né? E a morte não tem jeito. É verdade isso, que a pessoa que é muito apegada, ela demora mais para morrer? Não. Não é questão que demora, ela tem dificuldades para aceitar essa experiência, né? Ela tem dificuldades, porque ela pôs sua segurança nisto, ou nas coisas, e de repente vê as coisas indo embora, ficando para trás, né? E a Bíblia até fala uma coisa, no livro de Eclesiastes, né? Fala assim, ó, aí a crise é essa, você acumulou, na hora de morrer, cai a ficha. Vai ficar para quem? E quem vai herdar merece. E ainda tem mais uma coisa, às vezes herda e destrói também. Não tem até um ditado que fala assim, pai rico, filho nobre, neto pobre. É verdade. O pai lutou para conquistar, o filho usou o nome ou a fama, e o neto torrou tudo para sobreviver. Então agora conversando com você, eu percebo tanto que a gente é egoísta, né? Porque quando eu convidei para entrevistá-lo, eu queria falar sobre a gente, como lidar com a perda. Eu pensando em mim. Mas agora você está me fazendo pensar na pessoa que está indo, né? Sim. Como ela também ia em paz, né? Isso, às vezes nós temos que falar isso com a família. Padre, a gente não quer que o nosso papai ou a mamãe, o vovô e a vovó morra. Eu falei, tá bom, mas você agora tem que inverter o pensamento. Não querer que morra tem metade do sentido positivo, que tem amor pela pessoa. Ela vai fazer falta. Vai ficar um vazio, né? Lidar com a ausência da pessoa, a ausência física, é difícil
demora para se ajustar isso aí. Agora, só que eu falei, agora você inverta o pensamento. Vamos pensar na pessoa que está para partir. Ela vai seguir um caminho, tem que seguir um protocolo divino, né? Que ela então ela vai se encontrar, ela vai se realizar, porque só passando pela morte a pessoa encontra a realização dela como ser humano. Então, pensando naquele que está, ainda mais quando está numa doença, uma longa enfermidade, um sofrimento, às vezes numa parafernália de medicina para manter a pessoa viva, e aquilo lá não está dando qualidade de vida para ela, né? Então é melhor, vamos deixá-la partir e seguir o seu caminho e usar as energias e a fé para trabalhar o coração para esse embate, essa luta que vai ser para encarar a ausência. E como que a gente encara a ausência? A gente encara a ausência com duas palavras, né? Entregar e agradecer. Isso eu falei lá no sepultamento da sua mamãe. A gratidão, né? Isso. Então, a gratidão gera consolação. Cada vez que a ausência dói, imediatamente se ligue em algum ponto que você precisa agradecer. Tipo assim, ó. Ixi, eu tenho vários. No caso da sua mãe, ela te gerou, ela te educou, ela cuidou, e depois você viu que no final do funeral, a única irmã da sua mãe viva, ela fez uma memória linda, porque a sua mãe trabalhou para a cidade, foi primeira dama na cidade, né? Ela trabalhou para a igreja, trabalhou para as crianças, em 5 minutos ela elencou uma série de coisas boas que a mãe fez. É isso que a gente tem que lembrar. Então, a bondade, né? A bondade da pessoa tem que ser fruto de gratidão da nossa parte. A gratidão consola, né? Então você não fica só no sofrimento do desligamento, mas você fica, você se gruda naquilo que permanece. Na lembrança. Na lembrança, né? Que fica guardado no seu coração. Cada vez que você lembrar de uma coisa boa da sua mãe, do sorriso, do que ela fez de bom, do que ela ensinou, da herança que ela deixou, que eu até falei, mais do que um dinheiro no banco ou uma peça preciosa, uma joia. Então, é aquilo que ela deixou de espiritual, né? Deixou de guardado no coração. Eu falo sempre que o coração é o cofre, que se a gente guarda o que é bom ali, o ladrão não chega lá. Né? Que bom, né? O ladrão não chega lá. Se bem que tem os sugadores de energia, né? Mas aí... Essa é outra história. Então, veja bem. Então, ó, entregar para a pessoa se realizar em Deus e agradecer tanto rastro de coisa boa que deixou. Nesse sentido, Cida, a saudade se torna um sentimento necessário. A saudade dói porque vem a lembrança. A saudade dá carona para a lembrança. Né? Olha que bonita, saudade tá carona para lembrança. Isso, então, mas aí a gente só tem saudade que fez a gente melhor. Então, depois a gente diz, saudade sim, a gente ama. Tristeza não, porque a gente tem fé, somos movidos pela fé. Então a gente só tem saudade quem fez a gente melhor, quem acrescentou em nós, quem fez a gente mais gente, quem encheu o coração de fé. E eu falo da gratidão porque tem um outro detalhe. Quando você está num aperto na vida, seja espiritual, físico, financeiro, familiar, você fala assim, como é que a minha mãe sairia dessa? Aí ela serve de referência, né? Então aí a gratidão também já vai gerar essa memória de referência. Você vai estar sempre pergunta, como é que ela sairia dessa? Ela passou por aquilo, como é que ela saiu? Então eu posso aplicar o mesmo método que vai dar certo. Foi a experiência dela, a vida trouxe a experiência. E assim você vai aprendendo a cada dia conviver com a ausência, mas sem perder esta presença amorosa no coração. Ai, padre, não vou perguntar mais nada não, estou muito emocionada. Eu queria que você falasse alguma coisa para as pessoas, assim, para a gente encerrar. Sim, tá. Viu, Cida? Então, quantas pessoas têm que entregar quem ama? Seja de perto, de mais longe, seja um filho, seja uma mãe, um pai. Temos que entregar, porque Deus pensou assim, de Deus viemos, para Deus nós voltamos. Por isso que a morte não é uma perda, mas é uma semeadura. O enterro de um cristão nunca é enterro. A gente não vai ao velório para o enterro. Se a gente vai movido pela fé,
a gente vai para uma semeadura. Jesus falou isso, ele fez uma comparação linda, dizendo assim: se um grão de trigo é jogado na terra, ele é um grão de trigo jogado ali. Mas se ele é plantado, ele morre ali na terra, aí ele vai produzir um cacho de trigo. Então veja bem, uma sementinha de trigo colocada na terra, ele produz um cacho com 200 grãos de trigo. No caso da sua mãe e quem nos acompanha, tem uma lista de pessoas amadas que já nos precederam na eternidade. Essas pessoas são como o grãozinho de trigo colocado na terra, agora deixa um monte de frutos depois que ele é colocado na terra. Então não é um enterro, é uma semeadura. Então o cristão não morre, ele emigra desse mundo para Deus. E aqueles que a gente ama, nós amamos, não enterramos. Então semeamos como boa semente para a ressurreição. Porque o Deus que cremos, o Deus revelado na Bíblia, o Deus que está no teu coração, no meu, no nosso coração, é o Deus que é capaz de ressuscitar os mortos. Nós cremos na ressurreição. E a ressurreição é a continuidade da vida nessa terra. De Deus a gente vem, traz o princípio do amor, passa pela terra para praticar o amor e a gente volta para Deus levando o amor. Porque o amor gruda na alma e a alma não morre. Então a gente não leva nada da terra, a não ser o amor recebido, o amor praticado, né? E o amor que nós levamos para Deus. Então, só o amor permanece. O amor nós levamos para Deus. Então, a gente agradece a sua mãe, por isso que eu falei a gratidão. E também quanto da nossa família. A nossa única preocupação nessa terra é chegar diante de Deus com as mãos cheias de boas obras, né? Então, a ressurreição é a continuidade da vida em Deus. Então, quando fechamos os olhos para a terra, nós abrimos os olhos para o eterno. E a visão é muito maior. Uma vez uma criança perguntou como é que é aqui e depois lá no céu. Aí eu fiz uma explicaçãozinha para ele assim, ó. Vamos supor se você vai no carnaval, ou então no desfile de 7 de setembro, tal. Vamos falar o carnaval. Você vai no carnaval. Uma celebração. Uma celebração. Você está lá vendo as escolas passarem. Então você, estando na terra, você está ali naquela calçada, você vê escola por escola passar. Quando você está na eternidade, é a mesma coisa de você ver o mesmo desfile do alto do prédio. Você vê o conjunto, você vê tudo, se amplia. Então a morte amplia a visão e as experiências da terra elevadas à perfeição na eternidade. Ao mundo espiritual chamamos vida eterna. E depois então, mais ainda, quando tudo vai ser cosmológico, né? O cosmo, o eterno, o universo inteiro entre ação, aí então a ressurreição do último dia. Por isso que a visão cristã do viver e do morrer é sempre otimista. Por isso que fala-se na doutrina cristã que o cristianismo é a religião da salvação, da felicidade. O ser humano só se realiza em Deus. Por isso que Deus deixou um lugarzinho preparado para nós ao seu lado. Então, aí sim, eu até questiono pessoas que falam assim, você fala do céu, fala da eternidade, fala de vida em Deus, vida espiritual, ressurreição, último dia, céu. Isso aí acaba anestesiando a pessoa, virando um ópio, e aí você tira os compromissos da terra. É o contrário, é exatamente o contrário. Se eu tenho um ideal, eu tenho uma meta, então eu cumpro muito bem a travessia. Tem um ditado que diz assim, só chega quem caminha, só caminha quem começa, mas só começa quem sabe onde vai chegar. Se eu sou cidadão do céu e eu desejo o céu e Deus preparou o céu para mim, abriu a porta com a cruz de Cristo, então vale a pena lutar, vale a pena trabalhar, vale a pena fazer esse mundo melhor, vale a pena até sofrer por algumas coisas que temos que sofrer nessa terra, que não somos dispensados. A Bíblia diz, já que temos que passar pela experiência do sofrimento, vamos sofrer pelo que é bom, pelo que é bom. Então vale a pena estarmos aqui. Ninguém foi jogado aqui à toa.
cada um trouxe os princípios divinos. Então, a nossa visão é otimista, a nossa vida tem futuro. Por ter futuro, vale a pena lutar pelo presente. Então, sempre em frente. Sempre em frente, sem nunca voltar atrás, né? Então, aquilo que eu disse lá, a sua mãe e tantos amados nossos já fizeram a travessia para o lado de lá. A vida é uma viagem. Chega o momento de nós fazer uma travessia. Eles já fizeram a travessia e nós faremos um dia a nossa, né? Na verdade, se a gente fala assim na igreja, temos que estar sempre com a malinha pronta. Qualquer hora temos que sair de viagem, né? Então essa malinha pronta tem que levar muita coisa boa. Quando você vai viajar, você leva um monte de coisa. Mulher então leva um monte de coisa, né? Então você vê a mala de um homem que viaja, né? Também. E a mulher. Quando vai uma freira para um trabalho comigo, 2 malas. E eu vou lá com uma sacolinha, né, de supermercado com 3 coisinhas dentro, né? Então, mas o seguinte nós temos que ter dentro dessa mala o amor, a caridade, as coisas o perdão, boas. as coisas boas, né? O perdão é a maior expressão do amor. O ponto mais alto do amor é o perdão, né? Por amor a gente perdoa. E o perdão liberta, torna a gente mais leve. E o perdão é o amor, né? Porque a gente só... O passaporte para o céu, né? O cartão magnético do céu, para a gente entrar lá, é o amor. E o perdão, né? O perdão é aquele código de barra do nosso cartão para entrar no céu. E o amor e o perdão faz bem primeiro para quem perdoa, depois para quem é perdoado. É verdade. Então para viver bem. Eu vivo zerando, perdoando. Melhor. Até se perdoando. É como você diz, porque quem não se perdoa, não perdoa ninguém, porque ninguém dá o que não tem, né? Verdade. Para dar ao outro, nós temos que ter com a gente também. Então é importante você agora olhar com otimismo, né? Olhar otimismo. E mais uma coisa, alguém te espera, então haverá um encontro. Se vai haver um encontro, acontecerá um encontro, vale a pena preparar a festa. Ah, Muito que lindo. bem. Obrigada, Padre. Muito bem.